Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo essa aula, seja muito bem-vindo. Hoje falaremos sobre o sistema Bethesda, né, um sistema desenvolvido em 1988. Coloquei aqui essas duas marquinhas aqui, que são duas datas importantes. 1988, que foi o desenvolvimento desse sistema, que eu vou dizer a vocês exatamente o que é, e eu já estou trazendo algo extremamente atual, que é o Bethesda 2014, que aí demanda um tempo até se liberar esse material. Então, esse material que eu já estou produzindo já está sendo o mais atual possível, diante as datas, diante a liberação desse material impresso. Então, eu já estou com o Atlas, né? Eu já tenho em mãos o Atlas, então a gente vai desenvolver o trabalho em cima do que é de mais atual nessa temática. Mas, enfim, o que é o sistema Bethesda? E eu coloquei entre parênteses, nomenclatura. Tudo que falamos hoje, pronto, quando você está lá na Histologia Descomplicada e alguém vai listar alguma alteração, chama de alicio, chama de agacio, enfim, tudo isso faz parte de um contexto léxico, né, um contexto linguístico utilizado no sistema Bethesda. Até chegar até esse sistema, havia outras nomenclaturas utilizadas, como as classes de Papa Nicolau, a displasia de Reagan e da Organização Mundial de Saúde também utiliza o termo displasia. Richard traz os NIC, né, que você já ouviu falar, NIC 1, NIC 2, NIC 3, que é a neoplasia intraepitelial cervical. E aí, pensando de forma temporal, né, nessa sequência que eu fiz, você chega ao sistema Bethesda, que foi desenvolvido para tentar unificar todas as informações e facilitar a forma que os laboratórios se comunicam. Como assim? Se eu tenho diversos laboratórios que estão trabalhando com nomenclaturas diferentes, e aí os médicos também estão pegando laudos diferentes com nomenclaturas diferentes. Então, o que é que esse laudo realmente está querendo dizer? Né? A minha comunicação está sendo boa? A minha comunicação, o citologista com o médico, está sendo boa, está sendo eficaz? Ele está compreendendo exatamente aquilo que eu estou querendo dizer? Isso está sendo claro? Então, foi diante dessas necessidades que houve a necessidade de você criar um sistema mais enxuto, mais homogêneo, e aí surgiu o sistema Bethesda. Então, o sistema Bethesda ele vem em constante evolução, porque ele não é um sistema que é feito, terminado e pronto. Não. Com os avanços da ciência, acontece que ele precisa sofrer atualizações, e essas atualizações acontecem, digamos assim, na média de 10 anos que eles estão escrevendo uma atualização sobre o sistema Bethesda. A gente vai ver que tem o de 1988, tem o de 91, tem o de 2001 e agora o mais atual, o de 2014, tá bom? Então, vamos avançar. Por que e para quê? Na verdade, eu já até respondi anteriormente esse slide. O porquê? Eu preciso facilitar a comunicação entre o médico e o citologista, eu preciso unificar as informações. Então, o que um laudo for para um laboratório tem que ser para outro, e para outro todo mundo tem que falar a mesma língua, tá bom? E para que, já também nesse contexto que eu falei para vocês. Então, em 1988, que foi a primeira publicação, o primeiro estudo relacionado no sistema Bethesda para reportar diagnósticos citológicos vaginais e cervicais. Então, a gente está falando aqui em região cervical e região vaginal. Células cervicais, células vaginais. Então, esse sistema desenvolvido em 88, ele compreende esses dois tipos de fonte de células, tá bom? Então, ele na época já colocava como uma frase que eu retirei do artigo, que dizia: a crítica recente da citologia cérvico-vaginal, no entanto, tem focado na atenção da profissão médica, a agências governamentais
e órgão legislativo sobre a necessidade de fortalecer medidas de garantia de qualidade em citopatologia. Falar no laudo, não em laudo, desculpe, falar na nomenclatura utilizada é falar em qualidade. Eu preciso me comunicar bem com o médico para que ele tenha a real situação daquilo que nós estamos vendo na lâmina. Então, precisou realmente desse movimento, né, de padronização, de organização, que aí foi cobrado, como ele disse aqui, pelos médicos, pelas agências governamentais e os órgãos legislativos para fortalecer essa garantia. Nesta época, nós tínhamos ali principalmente esses dois tipos de comunicação, que era a classificação de Papanicolau e a relacionada à displasia, leve, severa, moderada. Então, essas duas linguagens eram utilizadas na época, mas elas não estavam sendo suficientes para suprir essa necessidade. Na classificação de Papanicolau, como vocês podem ver, a gente sempre fala dele, né, o médico que desenvolveu a técnica e o estudo da cérvico-vaginal, que observou que as alterações celulares representavam alterações no epitélio, representava alterações na paciente em nível de cervix uterina. Então, foi ele que desenvolveu isso e a gente já bateu um papo várias vezes sobre ele. Então, ele dividiu em classes, em 1943, onde tinha classe 1, a ausência de células atípicas ou anormais, classe 2, citologia atípica sem evidência de malignidade, classe 3, citologia sugestiva de malignidade, classe 4, citologia muito suspeita de malignidade, e classe 5, citologia conclusiva de malignidade. Então, nós temos aqui 5 classes, né? Então, você já vê que é um número bem maior do que a gente trabalha atualmente. Se você é novo, você vai entender mais na frente quando eu falo nessa quantidade. E vou retomar isso para fazer você lembrar. Então, ele colocou aqui 5 classes. Só que a gente pode observar uma primeira coisa. Não tem uma classe que identifique aqui aquilo que é normal. Não é verdade? Então, como é que eu vou ter um laudo? Eu vou dizer que esse laudo é normal, se nem dentro da classe tem. Então, isso foi uma das críticas que surgiram. Criticou-se também a multiplicidade de termos, né? São muitos termos utilizados. As classes de Papanicolau acabavam sendo confusas e idiosincráticas. Também tinha a terminologia displasia, como eu disse a vocês, né? Que são graduações múltiplas, mas o ponto-chave é que elas são pouco reprodutíveis, né? Então, no momento, aquela graduação simbolizava uma coisa. Em outro momento, essa mesma graduação estava simbolizando outra coisa. E como se dá o tratamento de algo que você não consegue muito bem determinar o que ele representa, não é verdade? Então, como exemplo aqui, tem-se essa observação. Essa observação não, essa frase, né? Distinção não reproduzível entre displasia grave, né, que era uma graduação, e carcinoma in situ. Às vezes foram usadas clinicamente para decidir se ia haver uma esterectomia, uma retirada do útero, se haver ou não. Mas como você vai decidir se retira ou se retira ou não, se você é uma distinção não reprodutível? Como é que você vai assegurar, como é que você vai retirar um órgão se você não tem certeza se aquilo é aquilo mesmo? Entendeu qual é a sacada disso aqui? O que é que incomodou e o que fez para buscar melhoras nesse sentido? Porque não se tinha uma maior segurança, não tinha uma homogeneidade nas informações. Então, em constante evolução, né? Teve a classe de Papanicolau, que foi que eu falei agora, né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Reagan e associados utilizaram o termo displasia, tá? Esse mesmo termo displasia é o mesmo termo que a Organização Mundial da Saúde utiliza ainda hoje. Países que não adotaram o sistema Bethesda
tem ainda aqueles que utilizam a terminologia displasia, seja leve, moderada, severa. O carcinoma in situ, que ainda não ultrapassou o estroma, e o carcinoma propriamente invasor, né? De onde vai decorrer a metástase. Outra foi a nomenclatura de Richard e Baron, enfim. Você já ouviu falar? NIC 1, NIC 2, NIC 3, que é a neoplasia intraepitelial cervical. E aí, que aí é o NIC 1, NIC 2, o 3, ele compreende aqui a displasia severa e o carcinoma in situ, certo? E aqui o carcinoma propriamente dito. E aí vem o sistema Bethesda, que aí já é após houve uma complexidade maior para elaborar, tá bom? Isso aqui é um resumo, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, no sistema Bethesda, nós temos uma classe que é negativa para lesão intraepitelial e malignidade, certo? Essa classe ela vai estar relacionada a pacientes com características normais, né? Aqui a gente encontrou algo que pode identificar que é normal. Abriu-se também uma característica, um lexo, uma nomenclatura, que é células escamosas atípicas, que aí vai ser lá para 2001 que surge uma aplicação melhor dessa terminologia, tá? Com distinção, se ela tinha característica neoplásica ou não. Trabalha-se melhor as células atípicas em 2001, mas em 1991 já ela surgiu, mas não tão bem. Daí veio a graduação, dividiu o sistema Bethesda em dois graus. Você tem o baixo grau, que é o L-cio, e o alto grau, que é o H-cio. O H-cio, comparado nas outras nomenclaturas, ele vai abranger, como vocês puderam observar aqui. O H-cio abrange o NIC 2, o NIC 3, tá? Que também seria, aqui, ó, o carcinoma in situ, nesta outra nomenclatura, a displasia severa e a displasia moderada. Então, você, com duas graduações, baixo grau e alto grau, você consegue absorver o maior número de subdivisões que outras linguagens, outras metodologias de comunicação do laudo, tá certo? Utilizavam. Então, a gente conseguiu aí, o sistema Bethesda conseguiu enxugar essa nomenclatura, que era um dos objetivos que eles tinham, porque aí vai ficar muito mais fácil na comunicação, no estabelecimento de critérios, para você poder classificar aquilo que você está vendo na lâmina e, consequentemente, passar ao médico que vai ler o seu laudo, tá bom? No caso do carcinoma, ele permanece, é isso que é o carcinoma. Aqui a gente já está falando, o carcinoma invasor, que aí ele já ultrapassou a lâmina basal, já aí tem a metástase, enfim, todo o processo que decorre da invasão. Então, onde tudo começou, né? Falar sobre isso tudo, a gente tem que falar um pouco lá do início, de onde veio por que Bethesda. Então, eles bolaram, né, um workshop. Nesse workshop, eles se reuniram, tá, para decidir o que fazer para tirar os incômodos que eu venho citando desde o início, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam não a ambiguidade. Ele não queria laudos que ficassem confusos e gerassem dupla interpretação, dependendo do profissional que estivesse fazendo. Então, na divisão de controle e prevenção do câncer, no Instituto Nacional do Câncer, eles se reuniram, né, para bater esse papo. Foram citopatologistas, patologistas, membros de sociedades de saúde, para discutir o que fazer de melhoria. A primeira coisa que eles viram é que precisava realmente de uma revisão
da terminologia existente, que não estava funcionando, tá bom? E esse encontro, ele aconteceu em Bethesda, né? Que aí aconteceu o workshop, né? No Instituto Nacional de Saúde, em Bethesda, em Maryland. Foi nesse aí, em 1988, que aí veio a denominação de Bethesda, o sistema Bethesda, basicamente também porque foi realizado em Bethesda. Nós temos aqui, eu botei algum quadro de diretores, né, para prestigiar aqueles que lutaram por essa melhoria. O presidente, Robert Rutter, o secretário executivo, né, Donald Hanson, e presidente do grupo de terminologia, Diane Solomon. Nessa imagem aqui do lado, eu tenho aqui mostrando um artigo, que aí vocês vão ter acesso, eu vou colocar disponível, os artigos originais do sistema Bethesda, para que vocês, se tiver curiosidade, vocês também podem dar uma lida, até porque a aula foi montada em cima desses artigos. Então, o que é que eles queriam com esse sistema? Eles queriam a unanimidade, tá? Em recomendações. Na verdade, eles chegaram, durante esse encontro, em uma unanimidade na aprovação das recomendações. Recomendações essas que deveriam ser utilizadas a partir da lei. Então, que recomendações foram essas? Primeiro, que o relatório, ele denomina relatório, isso que a gente entrega, isso que a gente escreve, isso que a gente prepara hoje, que posso chamar de laudo, enfim. Ele denomina de relatório citopatológico. O relatório de uma citopatologia é uma consulta médica, tá? Nesse momento ele diz, ó, a classificação de Papanicolau para laudo citológico não é aceitável na prática moderna da citopatologia diagnóstica, e diz que o sistema Bethesda deve servir como um guia para relatos citopatológicos de espécimes cervicais e vaginais. Então, ele já, nessas 3 recomendações, eles chegaram ao consenso que tinham que desenvolver o sistema Bethesda em cima dessas recomendações. Abrindo cada recomendação, o que é que ele vai dizer, né? Ele diz que o citopatologista tem a responsabilidade final pela avaliação diagnóstica e confecção do relatório, né? Ele diz que é a responsabilidade do leitor, a responsabilidade do escrutinador, citopatologista, pela avaliação diagnóstica. O médico referente, aquele que solicitou o exame, tem a obrigação de incluir todas as informações clínicas pertinentes no pedido de avaliação citológica, para que o citopatologista possa consultar efetivamente. O laudo citopatológico não é só chegar, sentar, pegar uma lâmina e olhar. Não, é muito importante você avaliar a idade, data da última menstruação, se a paciente está grávida, se a paciente fez tratamento com radioterapia, enfim, uma série de fatores que são importantes para a realização bem feita de uma análise citopatológica, ok? O citopatologista deve determinar se o espécimen é adequado para avaliação diagnóstica. Se não for satisfatório ou menos do que o ideal, isso deve ser anotado no relatório. Então, partiu-se também, né? Lembra que a gente falou de qualidade, né? Buscando qualidade. Então, você tem que avaliar, trouxe essa informação, porque você tem que avaliar se aquele material é adequado ou não para análise. Nas avaliações anteriores, na nomenclatura anterior, ele não trazia isso. Então, o laudo, o relatório do Bethesda, ele traz isso muito fortemente, que ressalta bastante a importância que você tem que ver a adequabilidade daquela amostra, se está adequado ou não para avaliação. Tá ok? O relatório de diagnóstico deve incluir uma recomendação para avaliação adicional do paciente quando apropriado. Você pode, isso aqui ele está dizendo que você pode escrever algo a mais, além das informações padrões que deve estar no laudo, caso você ache necessário, tá bom? Exemplo, fez-se uma leitura de uma lâmina, você encontrou células glandulares atípicas.
mas uma quantidade muito pouca, de difícil interpretação. Você pode sugerir no próprio laudo, você pode sugerir uma melhor avaliação da região endocervical, ou uma nova coleta, enfim, ou uma colposcopia, se for possível visualizar, enfim, no contexto, tá bom? Então, é permitido o citopatologista adicionar essa recomendação. Nesse quadrinho, o que é que ele vai me dizer? O relatório de citologia cervical é, em parte, uma consulta médica. Qualquer comentário escrito a respeito da validade e significado de um relatório de citologia deve ser dirigido pelo laboratório ao provedor que solicita o teste. Então, essas recomendações, por exemplo, que eu citei aqui embaixo, você tem que fazer para o médico, tá? Você não vai fazer para o paciente. Você não vai colocar lá, dizer ao paciente que estou sugerindo que o paciente faça isso. Não. Você vai se comunicar com o médico e não com o paciente, tá bom? É nesse sentido que ele quis dizer. Você tem que ao provedor que solicita o teste. Então, um médico. Na recomendação B, a classificação de Papa Nicolau não reflete a compreensão atual da neoplasia cervical e vaginal, né? Isso aqui eu disse desde o início, que ele ia bater em cima disso. As classes de Papa Nicolau não possuem equivalente na terminologia histopatológica diagnóstica. Então, não conseguiu um equivalente, não conseguiu utilizar a mesma nomenclatura na histologia para haver comunicação entre essas duas ciências, que é tão importante você conseguir manter essa comunicação. As classes de Papa Nicolau não fornecem diagnósticos para entidades não cancerosas. Exatamente o que eu falei lá no início. Falta alguma informação que diga que não é neoplásico aquela amostra. Faltava isso, né? Então, uma coisa simples, mas que faltava. Então, como resultado de inúmeras modificações idiosincráticas, as classes específicas de Papa Nicolau não refletem mais as interpretações diagnósticas uniformemente. Nesse momento, eles decidem, tá, que a terminologia de Papa Nicolau, as classes de Papa Nicolau, estão inadequadas. Então, aqui no quadradinho, ele diz, consequentemente, os participantes concluíram por unanimidade que a classificação de Papa Nicolau não é aceitável na prática moderna de citologia diagnóstica. Então, nesse momento, faz-se a retirada, faz-se a exclusão da utilização da classe de Papa Nicolau. Ou melhor, não faz, né? Faz uma sugestão de não utilizar mais e, a partir daí, você começa a desenvolver o sistema Bethesda. Recomendação C. Os participantes reconheceram que um sistema de relatório uniforme para citologia cervical vaginal deveria, né? O que é que eles disseram, o que é que eles encontraram e viram que para ficar um bom relatório, para ficar um bom laudo, o que é que precisaria fornecer? Então, vamos lá. Fornecer uma comunicação eficaz entre citopatologistas e médicos referentes. Lógico. Eu tenho que entender o que é que ele está me dizendo e o médico tem que entender o que eu estou dizendo a ele. Porque senão, se não houver comunicação, enfim, não tem sucesso no tratamento dessa paciente. Facilitar a correlação histopatológica e citológica. Aquilo que eu falei, que Papa Nicolau, nas classes Papa Nicolau, você não conseguia fazer um link um no outro. Então, a ideia é bolar um sistema de comunicação que vincule os dois. Facilitar a pesquisa sobre epidemiologia, biologia e patologia da doença cervical. Se todos os laboratórios falam a mesma língua, é muito mais fácil você extrair informações, elaborar planos estatísticos, planos de tratamento, planos de treinamento com equipes, de informação com a população, enfim, é mais fácil trabalhar nesse sentido. E quarto ponto, fornecer dados confiáveis para análises e comparações estatísticas nacionais e internacionais. A padronização do sistema Bethesda ele faz com que o que nós falamos aqui no Brasil seja falado na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, todo mundo falando a mesma língua.
Então aqui chegamos ao objetivo final do que se esperava do sistema BTG, que era a construção desse modelo de relatório para que os profissionais passassem a seguir, né? E aí facilitar a comunicação entre todos, sejam citopatologista, entre citologista e médico, entre laboratórios, enfim, seja aqui, seja internacionalmente. Então, é esse modelo sugerido para a gente seguir. E é o modelo que nós, brasileiros, seguimos. A partir daí, o mundo, né, digamos assim, foi se adaptando, foi se adequando e pegou, né? Então, porque é bom, porque funciona. Porque se não funcionasse, não teria atualização, não estaríamos nem falando dele aqui. Então, como é que funciona, né? Esse aqui é o de 1988, como vocês podem ver aqui, ó. É o primeiro, tá bom? Então, vai haver alterações ao longo dos anos. Como eu disse, é uma ciência. Quando a ciência evolui, o BTG evolui junto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, você tinha a adequabilidade desse espécime, tá certo? Então, se o material for satisfatório para interpretação, você escreve no laudo que ele é satisfatório para interpretação. Se ele é menos que ótimo, você vai marcar que ele é menos que ótimo. Já eu digo o que é isso. E se ele for insatisfatório, você vai escrever no seu laudo que ele é insatisfatório. Então, ele coloca assim, ó, explicações para menor que ótimo e para insatisfatório. Porque você pode, assim, satisfatório para a interpretação, né? Aqui o primeiro. Então, você tem uma lâmina perfeita com a quantidade de célula ideal, sem interferentes, sem fatores de obscurecimento, tá bom? Mas não é porque você vai ter fatores de obscurecimento também que ela vai se tornar insatisfatória, tá? Você pode ter um número de células para ser avaliadas numa quantidade boa e interessante que é sim possível avaliar, tá bom? Então, ele bota aqui algumas explicações para você complementar na adequabilidade. Então, eu digo que meu estado é menos que ótimo e digo que eu tenho celularidade escassa. Estou justificando que isso. Mas também posso usar a mesma celularidade escassa e botar insatisfatória, né? Aqui ficou tão escasso que realmente ficou insatisfatório, tá bom? Na parte de baixo, ele está dizendo que eu tenho uma fixação pobre ou a preservação desse material, também pode levar à insatisfatoriedade. Presença de material externo, né? No caso, lubrificante. Fatores de obscurecimento parcial ou completo, no caso aqui da inflamação, tá bom? A inflamação vai estar relacionada aí com a presença de muito polimorfo nuclear, né? Que acaba impossibilitando a visualização das células. Sempre a nossa ideia, né, da histologia oncótica é avaliar as células. Então, a gente sempre compara se tem quantidades de células, se está havendo obscurecimento dessas células, algo que está recobrindo e não está dando para visualizar, ou se há ausência dessas células, no caso da celularidade escassa, tá? Então, aqui também tem fatores, um obscurecimento por sangue, aqui citólise excessiva ou autólise, tá? Que aí você vai encaixar em satisfatório ou menos que ótimo. Aí, não sem componente endocervical, né? Em mulheres pré-menopausadas que têm cervix. Tá? Então, aqui ele também poderia ser um fator limitante para insatisfatório ou para menos que ótimo, tá certo? Não representativo citoanatômico e outros. Então, um detalhe aqui é que se não tiver representação da junção escamocolunar, por exemplo, da endocervice, aqui ele colocou componente endocervical, mas vamos extrapolar e vamos colocar componentes da zona de transformação. Se eu não tenho células endocervicais, eu não tenho células metaplásticas, então ele já entraria em menos que ótimo, tá bom? Ele não entraria em satisfatório para interpretação. Uma segunda divisão do laudo é categorização geral, tá? O primeiro foi a adequação do espécime, tá? E agora categorização geral.
Então, ele vem dentro da normalidade, dentro dos limites normais, ou você vai marcar, ou você vai colocar ele em outros. Aí, visualizar diagnóstico descritivo, tá bom? Ou recomendar ação posterior. Então, diagnóstico descritivo, né? Aqui, ó, ele utiliza o termo diagnóstico, tá? Que depois a gente vai ver que aí nos próximos BTs ele já retira essa terminologia e não chama mais de diagnóstico. Então, ele coloca aqui infecção, mais um termo que vai ser alterado no futuro. Fúngica, né? Fungos, organismos fúngicos morfologicamente consistentes com cândida. Por que você não coloca que é cândida diretamente? Porque você não tem como provar, né, que aquela espécie, que aquele fungo que está ali é de cândida. A grande probabilidade é cândida? Sim, a grande probabilidade. Mas, na ciência, se você não pode afirmar 100%, é recomendado você utilizar algumas estruturas linguísticas para facilitar e evitar problemas futuros. Então, organismos fúngicos morfologicamente consistentes com cândida, tá bom? Outra infecção, ele aqui botou fúngica, né? Infecção, ele colocou infecção fúngica. No caso aqui, infecção bacteriana. Micro-organismo morfologicamente consistente com Gardnerella. Ele aqui coloca diretamente o nome Gardnerella, que você vai ver que lá na frente já vai mudar. A gente não vai dizer que é morfologicamente consistente com Gardnerella, porque a Gardnerella é um componente da vaginose bacteriana, né? Lembra da Klucel? Então, não é só uma bactéria. É um conjunto de bactérias que levam a vaginose bacteriana. Então, lá no início, como eu digo, né? A ciência vai avançando. Lá no início, era Gardnerella, tá bom? Então, outra aqui na bacteriana. Micro-organismo morfologicamente consistente com Actinomyces, né? Aquele bacilo filamentoso. Também coloca alterações celulares sugestivas de clamídia, né? Infecção por espécie de clamídia, sujeito a estudos confirmatórios. Protozoário. Protozoário, ele coloca o Trichomonas vaginalis e também coloca aqui infecção viral, né? Alterações celulares associadas com citomegalovírus e alterações celulares associadas a herpes vírus. E ele coloca uma nota. Para o papilomavírus humano, o HPV, você se refere a ele lá como anormalidades celulares epiteliais. Por quê? Porque o HPV é o principal agente que leva à formação do colo do útero. Então, apesar dele ser um micro-organismo, ele não vai entrar nessa parte com os outros micro-organismos. Ele já vai entrar na parte de alterações, anormalidades celulares. Tá ok? Dentro desse diagnóstico descritivo, né, teve infecção, que a gente falou agora aqui. Deixa eu marcar. E o próximo ponto é alterações reparativas e reativas, né? Ele aqui lista duas possíveis mudanças. E aí começa a listar. Inflamação associado a alterações celulares. A gente vai chegar lá, né, nessa parte de alterações celulares associadas à inflamação, mas você sabe que tem todas aquelas características de metacromasia, você tem pseudoeosinofilia, aloperinuclear, enfim, uma série de características que podem induzir, que podem simbolizar a inflamação, tá certo? Aqui também coloca a cervicite folicular, que nós vamos falar também. Aqui também efeitos de terapia, né? Alguma terapia medicamentosa que o paciente esteja usando, radiação ionizante, quimioterapia, a utilização do DIU. Neste outro ponto,
ele fala de anormalidades celulares epiteliais. Eu estou mostrando para o slide aqui, porque eu tive que pegar e cortar, né? E botar nisso aqui. Mas isso é uma folha única, tá? Todas essas informações estão uma abaixo da outra. Uma vez que você encontra anormalidades celulares epiteliais, você primeiro vai definir se ela é escamosa ou se ela é glandular, certo? Como é que eu sei isso? Eu vou observar as características celulares. Células escamosas têm uma série de características e células glandulares têm outras séries de características, tá bom? Então, nesse sentido, ele começa aqui trazendo algumas informações. Células escamosas atípicas de significado indeterminado, tá bom? Recomendado segmento e ou uma investigação futura. Ponto 2. Aqui ele traz lesão intraepitelial escamosa, tá certo? Aqui já bota comentar a presença de alterações celulares associadas com a HPV, se aplicável. Então, o sistema BTG ele vem e divide, né, todas aquelas outras classes, agora ele divide em duas. Ele vai dividir em baixo grau e vai dividir em alto grau. Então, você tem L-cio de baixo grau e H-cio de alto grau. O que compreende cada um? A lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, ela vai compreender alterações celulares associadas com HPV. Lembra que o HPV não entra lá no micro-organismo, né? Ela entra agora em anormalidades celulares epiteliais. Ou você pode complementar o L-cio utilizando aqueles textos de displasia. Você pode utilizar tanto displasia como neoplasia intraepitelial cervical, tá certo? Então, você pode associar o L-cio e complementar com essa informação. O mesmo serve para o H-cio, que você tem uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, você pode associar ele colocando ou, por exemplo, displasia moderada, ou se quiser, bota H-cio compreendendo o NIC2, H-cio compreendendo o NIC3. Compreende? Então, você também pode utilizar, ele permite a utilização dessa terminologia. Nas células glandulares, você pode listar presença de células endometriais em uma das circunstâncias. Fora da fase menstrual, tá bom? Em mulheres pós-menopausada e sem histórico menstrual disponível. Então, você pode citar em anormalidade de células epiteliais essas características. Daí vem as células atípicas, né? Células glandulares atípicas de significado indeterminado, que você pode recomendar o segmento, tá bom? E aí você tem como também pode identificar se ela é endometrial ou se ela é endocervical. Caso você não consiga determinar bem essa informação, você pode colocar sem outras especificações nesse material, certo? Aí já vem pulamos para o adenocarcinoma, que aí você tem que especificar o provável sítio de origem. É endocervical? É endometrial? É extrauterina? Então, trazer essa informação. Ou, se você não consegue definir de onde é, então você vai listar como sem outra especificação. Você vai listar como sem outra especificação. E também você vai utilizar aqui outro neoplasma maligno epitelial, né? Se estiver presente, você pode listar ele nessa categoria mais geral aí. E se for um neoplasma maligno não epitelial, também especificar.
Neste laudo também ele colocou disponível uma avaliação hormonal, que é aplicada, o detalhe, que é aplicada a lâminas de análise vaginal. Não é coleta cervical, é coleta vaginal. Então ele bota aqui muito claramente, ó, somente para lâminas vaginais que você vai fazer a avaliação dessa característica hormonal, tá bom? Então, você vai avaliar se o padrão hormonal está compatível com a idade e a história do paciente. Se estiver incompatível, você tem que especificar o que está incompatível. E no caso, também, se a avaliação hormonal não está disponível, né? O espécime cervical, chega para você uma lâmina, só que não é uma lâmina vaginal, é uma lâmina cervicis uterina. Então, não entra nessa avaliação hormonal. Se você tem uma lâmina com característica inflamatória muito intensa, você também não vai fazer uma boa avaliação. Ou então é insuficiente devido às características do paciente que tem feito algum tratamento, e aí esse volume de células que possam levar a essa caracterização não é numerosamente suficiente. Então a gente sai do sistema Bethesda, de 1988, lá na fonte, lá onde tudo começou, né? A gente sai de Papa Nicolau, saímos da classe de Papa Nicolau, passamos agora por uma melhoria, passamos por algumas recomendações, passamos por algumas alterações e já temos, em 88, um modelo de relatório a ser seguido. Tá ok? E aí chegamos em 1991, no segundo encontro, no segundo workshop do sistema Bethesda. Que aí, nesse sistema Bethesda, eles desenvolvem, vocês podem olhar aqui do lado, eles desenvolvem o primeiro Atlas, que foi liberado em 1994. Que é um Atlas, para quem estuda sabe que é uma ajuda incrível, esse Atlas. Então, esse Atlas tende a ser o mais completo possível para abranger toda a temática comentada até agora. Então, o que é que esse workshop trouxe de melhoria? Esse workshop ele fez uma reavaliação do Bethesda anterior, né? O Bethesda que tinha sido desenvolvido, e também correlacionar com os avanços produzidos de lá para cá, tá bom? Então, o TBS, né? O TBS, que é o The Bethesda System, Sistema Bethesda, exige uma reavaliação e revisão em resposta aos avanços na compreensão da neoplasia cervical e as mudanças das necessidades de clínicos do citopatologista, tá bom? Como principal recomendação que ele coloca foi desenvolver critérios para categorias interpretativas no Bethesda e termos de diagnóstico e para determinação de adequação da amostra. Então é o seguinte, tá se melhorando, né? Você produziu o primeiro Bethesda, observou-se que tinha coisas a melhorar e vamos às melhorias, né? Essa é a ideia. Então, em 91, formou-se 2 comitês para buscar essa melhoria. Como se deu a formação dos comitês? Teve um comitê editorial, né? Comitê editorial. Ele assumiu a responsabilidade de sugerir emendas gerais ao formato, né? Formato, né? A estruturação, como ele vai ser, e as terminologias, né? Os termos, a parte escrita do relatório do Bethesda, com base em comentários críticos, apresentações científicas, pesquisas laboratoriais e comentários individuais. No primeiro Bethesda, você tinha pessoas que se reuniram para desenvolver. Agora você tem em mãos informações de pessoas, laboratórios, citopatologistas, que já utilizaram já utilizou o Bethesda e pode opinar o que é bom, o que é ruim, o que pode melhorar. Compreende?
Além do comitê editorial, fez o comitê de critérios, que teve a responsabilidade de definir os critérios morfológicos para entidades de diagnóstico específicas e adequação de espécimes. Então, a gente já começa a falar em critérios, né? O BTG ele tem um ponto seguinte: ninguém inventa, tá bom? Ninguém inventa que aquela característica significa um LC ou HCU. Não, ele tem que seguir uma série de características para ser classificado dentro dos graus que eu falei, seja de baixo grau, seja de alto grau, seja em atipia, seja em alterações reativas, tá bom? Então começou-se a preocupação de fazer essa adequação de falar. Então, alguns pontos importantes que eu listei para você. Sim, eu não mostrei, eu não gosto muito de voltar slide, mas eu vou voltar a esse. Esse aqui é o artigo base, né, que eu fiz a retirada dessas informações agora do Bethesda de 91, tá certo? Também vai estar disponível para vocês o PDF dos artigos, todos os artigos que eu utilizei para construir essa aula. Voltando, né? Então listei do artigo pontos importantes, pontos que eu considerei importantes, né? Então vamos lá. Identificação do paciente e da amostra. É extremamente importante, é um passo, quer dizer, um passo primeiro extremamente importante, uma boa identificação para não haver confundir, troca de material. Então, a identificação ocorre na guia, na requisição, que você tem que colocar os dados pacientes e suas informações, e também tem que ser bem realizado na lâmina, na qual vai ser colocado o material coletado. Porque na hora da coloração, coloca as lâminas todas enfileiradas uma do lado da outra, e depois, como é que você vai saber que é de quem? Então, muito cuidado, né? Ele pede muito cuidado na identificação do paciente, seja a identificação correta, lógico, seja para registro de lâminas. Também, se eu precisar revisar uma lâmina, vai ser muito mais fácil para mim se eu souber onde é que essa lâmina foi guardada, se eu souber a data, se eu fizer uma boa gestão para guardar esse material, tá certo? Ele também coloca a importância de informações clínicas. Como eu disse, a citopatologia não é só sentar, pegar a lâmina e ler. Informações anteriores, informações antes da chegada são extremamente importantes. Idade, data da última menstruação, uso anticoncepcional, enfim, uma série de informações que são importantes. E até avaliação também, né, que eu não listei, mas avaliação durante a coleta. O colo está hiperemiado, o colo está evertido, enfim, uma série de observações que podem ser feitas. Com isso, você aumenta a sensibilidade e aumenta a confiabilidade na avaliação. Você consegue pegar essas informações, uni-las e ter mais certeza daquilo que está liberando. Informações clínicas também vai favorecer os esclarecimentos de achados citológicos incertos, tá bom? Então, você encontra um achado, muita célula navicular, um padrão que se assemelha à gravidez, né? Aquele padrão mais que se encontra nas grávidas. E daí, você não sabe se a paciente está grávida. Então, se vier as informações clínicas, você vai ganhar muito mais tempo e vai ter muito mais certeza de que você está fazendo algo da forma correta, né? E também, com as informações clínicas, a gente consegue direcionar para uma melhor revisão dessa lâmina. Se eu tenho uma lâmina, se já vem informações clínicas para mim, que a paciente está com sangramento, né? A paciente já há um longo tempo não fazia exame, enfim, uma série de informações podem vir, então a gente tende a dar mais atenção àquela paciente mesmo, pois ela entra aí numa lista de maior risco, digamos assim, tá certo? Nesse outro ponto, ele colocou interpretação técnica. Os componentes celulares devem ser interpretáveis para avaliação diagnóstica. Uma variedade de fatores pode prejudicar e impedir tal interpretação. Nesse sentido, entra a importância, né, de uma boa coleta, de uma boa preservação das amostras, uma boa fixação, uma boa coloração, enfim, como um todo. Se você não tem um material de qualidade, você não vai ter como avaliá-lo com qualidade, concorda?
Um outro ponto é a composição celular e amostragem da zona de transformação. Por que a gente fala tanto de zona de transformação? Por que a gente fala tanto, portanto, de células endocervicais? Praticamente toda aula eu digo isso. Porque nessa região, na zona de transformação, é ali que se inicia a maioria, gritante mesmo, das alterações neoplásicas. Então, a visualização dessa região é extremamente importante. E aí, já coloca-se essa preocupação, né, no sistema BT de 2001, que ele coloca composição celular de amostragem. Então, você vai lista lá células escamosas, células endocervicais, células metaplásicas. Mas aqui vai ser um pouquinho diferente do que o primeiro BT, mas eu vou deixar para falar no momento oportuno. Então, vamos ver o que é que mudou um pouquinho do sistema BT de 88 para o sistema BT de 91. Então, bora lá. Está aqui 98, certo? E aqui é o 91 que eu não coloquei a capinha, mas sem problemas. Então, adequação da espécie, né? Ele agora resumiu esse espaçozinho aqui, de adequação da espécie, tá? Satisfatório para avaliação. Deixa eu só diminuir aqui para ficar mais fácil. Satisfatório para avaliação, satisfatório para avaliação. Insatisfatório, insatisfatório para avaliação. Basicamente a mesma ideia, tá? O que mudou neste material foi aqui a mudança de menos que ótimo para satisfatório para avaliação, mas limitado por. Porque o menos que ótimo estava gerando muito conflito no entendimento médico. O que é que isso queria dizer? Tá certo? Será que eu devo pedir uma nova coleta? Será que eu não devo pedir uma nova coleta? Então, para tirar essa confusão, então você pode liberar, né, na época, satisfatório para avaliação, mas limitado por obscurecimento por sangue. Então, você sabe que você tem células que foram visíveis, mas tem muita célula que não foi visível porque estava coberta por sangue, por exemplo, tá bom? Que aí você pode utilizar todas essas informações aqui anterior, né? Baixa celularidade, pobre fixação ruim, né? Pobre fixação e preservação, tá bom? Continua com a categorização geral. E aqui no BTG 91 ele coloca como opcional. Botou aqui entre parênteses, ó. Tá certo? Então vai ser aqui também, ali dentro do limite da normalidade. Dentro do limite da normalidade, dentro do limite da normalidade. E aqui outros. Em 91, ele já adiciona aqui alterações celulares benignas. Aí coloca ver o diagnóstico descritivo, para complementar. E aqui também você coloca se tem anormalidades celulares, ver diagnóstico descritivo. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou já apresentando ao médico mais rapidamente a informação. Que na categorização geral, eu já estou dizendo se está normal, se tem alterações benignas ou se tem anormalidade epiteliais. Diferente do BTG de 88. Então, são ajustes que foram sendo feitos e realmente são ajustes que vêm para melhorar. Daqui entra o diagnóstico descritivo, né? A mesma nomenclatura, diagnóstico descritivo, diagnóstico descritivo. Já aí começamos algumas mudanças. Colocou em 88 infecção, continua infecção, tá? Só que agora a infecção ele entra em alterações celulares benignas, tá bom? E aqui ele tinha como não tinha essa terminologia, na verdade, que a gente adicionou agora. Que a gente não, né? O sistema Bethesda. Então aqui infecções. Aí vem também o tricomonas, que é o protozoário, né? Que aqui estava separadinho. Organismos fúngicos consistentes com cândida, predominância de cocobacilos consistentes com mudança de flora vaginal, né? Aqui, ó, a gente já tem a retirada do nome Gardnerella,
tá bom? Você já tem aqui uma mudança de flora, bactéria morfologicamente consistente com actinomyces e alterações celulares compatíveis com herpes. Aí se manteve. Mas aqui já houve uma retirada do nome Gardnerella. Por quê? Porque os avanços mostraram que a vaginose bacteriana não é a Gardnerella, é um conjunto, é polimicrobiano, tá bom? Coloca-se aqui também alterações reativas. O que é uma alteração reativa, Odélio? Você tem uma célula, ela perde aquela característica tradicionalmente normal, ela começa a se apresentar de forma alterada, mas é uma alteração reativa. Vamos lá. A célula começa a apresentar nucleolo, a célula começa a apresentar diferente coloração, a célula começa a apresentar características de volume nuclear diferente, entendeu? É um conjunto de alterações que leva a inicialmente, especialmente para quem está começando, um susto, achando que é algo mais sério, mas não, são alterações benignas. E a gente vai ver isso aí tudinho, a gente vai ver todos esses pontos. Eu estou adiantando já porque eu quero chegar, a gente está falando um pouco do histórico, talvez esteja sendo um pouco maçante, tem muito texto, né? Mas não tem como não ter texto nesse assunto, tá bom? Eu realmente não gosto de slide com texto, eu prefiro 100 mil vezes trabalhar com imagens, mas esse realmente precisa. E essa base que eu estou dando aqui, você vai ver que você vai poder usar, você usa para a sua vida, tá bom? Talvez agora não faça tanto sentido, dependendo do conhecimento que você tenha adquirido agora. Mas você vai ver que quando a cada conhecimento que você for adquirindo, você vai acabar voltando para essa aula para tirar uma dúvida ou outra e aí continuar, tá bom? É uma aula que soma bastante. Então, nessas alterações reativas, ele coloca alterações reativas associadas com inflamação e aqui inclui o reparo, certo? Nesta outra, de 88, ele coloca alterações reparativas e reativas. Só que aqui não, aqui ele coloca que o reparo, ele inclui aqui na inflamação, tá bom? A atrofia com inflamação, ele adiciona aqui em alterações reativas e em 88 ele não adiciona, aqui não tem relação com atrofia, ele adiciona radiação e o contraceptivo uterino, o DIU, que aqui também já tinha, tá bom? Foram acréscimos, acrescenta uma coisa ou outra e retira uma coisa ou outra, mas sempre o laudo ficando mais enxuto e o laudo ficando, apesar de ficar mais enxuto, ele fica mais completo, porque as informações ficam mais precisas. Chegamos às alterações, às anormalidades celulares epiteliais. O nome permanece, você tem que identificar se é escamoso, tá? Tem que identificar se é glandular. Ok. Atípicas células de significado indeterminado. Em 88 dizia, recomendar segmento ou investigação futura, posterior, tá? Mas aqui não, aqui ele já vem e bota um qualify. O que é que ele está dizendo? Vamos lá nesses dois asteriscos. Células glandulares ou escamosas atípicas de significado indeterminado devem ser qualificadas, se possível, tá? Dentro de reativas ou maligna, pré-malignas, processo favorecido, que é favorecido. Então, a gente aqui tinha que dizer, é uma célula de significado indeterminado, mas favorece a reativo, favorece a maligno. Mas você pode ver que não existe um termo para todo mundo usar. Eu podia usar um, a pessoa usar outro, não é verdade? E aí, quando a gente vai ver, veremos no avanço, que aí eles já vão utilizar uma terminologia melhor, tá? Para diferenciar essas duas celularidades atípicas encontradas, né? No exame de Papa Nicolau. A lesão intraepitelial escamosa de baixo grau pode ser acompanhada, né, do HPV, né, alterações celulares compatíveis com HPV, ou displasia leve, NIC1. O HCIL
Também, como anterior, pode vir acompanhado de displasia moderada ou severa, NIC 2 ou 3, NIC 2 ou 3. Então, não muda muita coisa daqui, tá certo? E o carcinoma de células escamosas. Deixa eu apagar. Nas células glandulares, então eu tenho como anormalidade, né? Células endometriais, citológicas benignas em mulheres pós-menopausa. Então, olha só, essas células endometriais não estão alteradas. Olha que ele bota, citologicamente benigno. Mas pós-menopausa não é para você encontrar esse tipo de célula. Então, isso entra como anormalidade glandular, que aí a médica vai solicitar e fazer uma análise mais específica porquê dessa presença. Também aqui tem a parte de células glandulares atípicas de significado indeterminado e você vai qualificar elas, assim como o ASC, né, da atipias escamosa de células de significado indeterminado. No caso do adenocarcinoma, que ele também faz como anterior, né? Se você puder dizer qual é o sítio de origem, né? Se é endocervical, se é endometrial, se é extrauterino, ou se ele não é, ou se você não consegue dizer exatamente de onde ele vem. Você também tem que vir e comentar sobre isso, né? No caso, sem outras especificações. Dando continuidade. Dando continuidade, então a gente tem também aqui a avaliação hormonal, que era 88, né, que eu falei que era uma análise vaginal, né, do material vaginal. Continua em 91, o material vaginal, certo? Que aí é o mesmo texto, digamos assim. Então, não vou nem perder muito tempo com ele. Chegamos em 2001, né? Chegamos em 2001 e em 2004 temos o segundo Atlas produzido, né? Que esse foi o Atlas que eu tive mais acesso, né, durante a minha especialização. E aí, vamos ver o que é que 2001 tem a nos dizer. Então, chegamos a 2001, vai reavaliar novamente aquilo que foi feito de lá até aqui e os avanços que foram realizados, os avanços que podem ser obtidos a partir de toda essa experiência. Então, como objetivo primário desse terceiro workshop, né? Então, como objetivo primário, foi utilizar a internet para fornecer à comunidade internacional de citopatologia a oportunidade de oferecer contribuições. Então, o primeiro workshop foi um grupo ali, fechado. O segundo workshop ficou maior, por muitos laboratórios puderam ter acesso às informações. E agora, no terceiro workshop, abriu em nível mundial. Cada um podendo opinar e somar na confecção do novo sistema Bethesda. Então, por meio da internet, obteve-se mais de 2.000 comentários. Tá? Foi realizado o encontro, né, do workshop 2001, mas eles abriram nessa parte de comentários antes, tá certo? E tiveram representantes de mais de 20 países nesse encontro do terceiro workshop, que reuniu cerca de 400 pessoas. Então, tornou-se algo mundial. Então, aqui de cara a gente vê que o sistema Bethesda atingiu níveis mundiais, escala global. Foram desenvolvidos nesse período aí, foram feitos vários fóruns, né? E foi dividido. Por exemplo, você tinha um grupo que ia comentar sobre a adequabilidade, você tinha um grupo que ia falar sobre alterações celulares benignas e infecções. Um outro grupo ia falar sobre o ASCOS, um outro grupo sobre o AGC, sobre o AGOS. Enfim, todos esses que vocês estão vendo listado aqui embaixo, foram feitos grupos de
experts no assunto para debater essa temática e ver o que podia melhorar, tá bom? Então, aqui nessa imagenzinha que vocês estão vendo aqui em cima, o sistema BT de 2001, né? Reitero, esse também vai estar lá, esse artigo, né? Esse paper também vai estar, vocês vão ter acesso a ele, tá bom? Então, extremamente importante essa reunião, esse encontro, para debater e formular o melhor entendimento que possa ter desse relatório, tá ok? Então, vamos dar continuidade. Então, vamos avaliar agora essa parte da adequabilidade, né, do espécime. Mudou-se, mas aqui o termo permanece o mesmo, né? Adequação da espécie, adequação, enfim, não mudou. Então, vamos lá. Satisfatório para avaliação, ok. Satisfatório para avaliação. Qual é o detalhe aqui dessa questão? Em 2001, estabeleceu-se que, na verdade, vamos ler a nota, o que a nota tem a dizer, né? Presença ou ausência de componentes endosservicais ou da zona de transformação. Até então, quando fazia-se a leitura e você encontrava só células escamosas, você ia colocar que era satisfatório para avaliação, mas limitado por, né, a ausência de componentes endosservicais, zona de transformação, tá bom? Mas em 2001 passou a ser diferente. Quando você faz uma avaliação da lâmina e você encontra só célula escamosa, ela já entra na avaliação, na satisfatória para avaliação. Então, teve essa mudança em 2001. Saiu, né, aqui, ó, você pode observar que satisfatório para avaliação, mas limitado por. Retirou-se este aqui. Pode observar que 2001 não se apresenta mais. E eu tenho aqui insatisfatório para avaliação. Então, mais uma vez, eu enxuguei o número de frases, o número de informações. Tá ok? E aqui ele coloca alguns pontos. Espécime rejeitado não processado. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu recebi a lâmina, mas nem cheguei a ler a lâmina. Olha a diferença, tá? É uma diferença desse que ele foi rejeitado. Ele não foi processado. Por quê? A lâmina não veio identificada, a lâmina veio quebrada, enfim. O álcool derramou, por exemplo, da fixação que está fazendo com álcool. Uma série de coisas que pode levar a essa rejeição. Tá ok? Aqui, mais embaixo, então, o espécime processado e examinado. Então, aqui você processou, corou, levou ao microscópio, foi realizar a leitura. Mas ela é insatisfatória para avaliação, porque aí você vai dizer o motivo. Tá ok? São duas informações diferentes. Uma é rejeição, não foi processado. O outro foi processado, examinado, mas ela foi insatisfatória para avaliação devido às características que você encontrou, né? Áreas purulentas, obscurecimento por piócitos, obscurecimento por sangue, enfim, nesse contexto. Categorização geral, continua opcional, certo? Aqui, continua com negativo, aparece o termo negativo para lesão intraepitelial e malignidade, que é o que vocês conhecem. Deixa eu abrir aqui uma telinha, ó. Que vocês conhecem como NILM, né? É só pegar aqui as iniciais, tá bom? Negativo para lesão intraepitelial e malignidade. NILM. Tá certo? Então, surge esse termo NILM, que antigamente, em 91, 10 anos atrás, tinha-se como dentro dos limites da normalidade. Tá ok? Na categorização geral, você tem anormalidades celulares epiteliais. Então, o que foi que aconteceu, Valdir? NILM, o que foi que ele resumiu? Ele juntou essas duas características aqui, tá? E ele trouxe para apenas para chamar de negativo
para lesão intraepitelial e malignidade. Foi o que ele fez, mais uma vez, enxugou o laudo e trouxe uma informação só que consegue abranger essas características. Então, em 91 e 2001, houve outra alteração, né? Eu já coloquei até uma seta aí. Sempre dizíamos diagnóstico descritivo, mas agora não, mudou-se para interpretação ou resultado, né? Houve essa alteração na nomenclatura, assim como houve, né, que a gente falou há pouco, da inserção do NILM neste laudo, como alteração. Outro ponto importante, alterou-se o nome infecção para organismos, pois sabemos, né, os avanços da ciência mostrou que não é necessariamente, por exemplo, que a gente faz uma análise no paciente e encontra esporos de Cândida, e a Cândida está realmente desenvolvendo uma reação, desenvolvendo uma infecção no paciente, melhor dizendo assim. Você não tem características que induzam a isso. Ela pode ser apenas um agente, né, um micro-organismo que está convivendo em harmonia com aquela paciente. Tá ok? Então, por isso mudou o nome infecção e trouxe a nomenclatura organismos. Tá bom? Mas, continua o tricomonas, protozoário, né? Organismos fúngicos compatíveis com espécies de Cândida. Aqui, ó, mudança de flora sugestiva de vaginose bacteriana. Agora ela traz o termo vaginose bacteriana. Aqui a gente tem a mudança da flora vaginal, não é? Bactérias morfologicamente consistentes com actinomyces, espécie de actinomyces. Alterações celulares consistentes com o vírus, com o herpes simplex, né? O vírus do herpes. E também ele traz aqui outros achados. Deixa eu trazer para cá. Outros achados não neoplásicos, que ele coloca aqui na nota. Ó. É opcional reportar. Tá ok? Então, em que consiste esses achados não neoplásicos? Então, vamos lá. Alterações reativas associadas com inflamação, incluindo reparo típico, radiação, dispositivo intrauterino, que é o DIU. Também vai citar outros achados não neoplásicos, células glandulares pós-esterectomia e atrofia. Comparado a 91, a gente vê, se assemelha, que a diferença que ele colocou aqui, que era alterações reativas, ele coloca essas alterações reativas dentro de achados não neoplásicos. Porque além das alterações reativas, ele colocou também agora células glandulares quando a paciente tem status pós-esterectomia. Certo? Ó. Então, ele já adicionou mais uma informação. Ele fragmentou mais essa informação. Certo? Sobre anormalidades celulares epiteliais. Então, deixa eu afastar para cá para não atrapalhar. Então, anormalidades celulares epiteliais continua também. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que tem que diferenciar células escamosas de células glandulares, tá? Células escamosas de células glandulares. Aqui aparece a nova terminologia que eu comentei com vocês lá no início, que agora sim a gente vai trabalhar melhor essa questão de atipia de células escamosas. Deu-se mais atenção, né, a esse tipo de atipia, esse tipo de alteração, que tem que ter um maior cuidado para que o uso não seja abundante de forma errada, de forma correta. Então, a atipia de células escamosas, o ASC, ele vai ser subdividido. Você pode ter o ASC, atipia de células escamosas de significado indeterminado, que é o ASC-US, o ASCUS, o ASC-US,
Então, aí vai depender da localização, que vai utilizar um termo ou outro. Ou uma atipia de células escamosas, que você não pode excluir algo assim. Você não pode excluir uma lesão de alto grau, que aí é o ASC-H ou o ASC-High, aí como preferir comentar, como você preferir falar, tá bom? Saindo dessa parte de atipia, continua-se com a lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, que você pode acompanhar ela relatando que você tem achados do papilomavírus, né, compatíveis com o papilomavírus. Você pode dizer candidosplasia leve ou uma neoplasia intraepitelial cervical, NIC1, certo? Também há o HCIL, né, uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, que pode vir, você pode acompanhar ela, assim como todos os outros, como displasia severa ou moderada, carcinoma in situ, NIC2, NIC3 e o carcinoma de células escamosas. Nesse caso, não mudou, tá? Atipias de células glandulares. Agora, também houve alteração, assim como as atipias de células escamosas. Então, atipias de células escamosas AGC, ele pede para especificar, se possível, endocervical, endometrial. Se não, aí você vai colocar sem outras especificações, tá bom? Que aí você não definiu. Daí vem atipia glandular de célula a favor a neoplasia, né? Você está dizendo aí que ela já tem umas características que tendem a apresentar uma neoplasia. E aqui também você vai especificar se é endocervical ou se é de outra região, tá bom? Endocervical adenocarcinoma in situ, que traz essa terminologia, né? Aqui você pode ver que 91 a gente tem as células endometriais, mesmo que benigna, pós-menopausa. Atipias glandulares de célula indeterminada, você tem que qualificar, e os termos não eram padronizados, agora você tem a padronização, assim como a padronização do ASCOS, né? Agora você tem como de significado indeterminado, que aí você vai ter uma alteração que vai ficar ali entre uma alteração reativa e uma alteração que tende a helicil, mas lembrando que alterações que tendem à inflamação, à reatividade, à reparação, você não vai classificar como o ASCII-US, ok? Você vai classificar, você tem que seguir as características para classificá-la como ASCII-US, aquelas que tendem a apresentar, tendem a ser lesões, características limítrofes que você não consegue discernir entre benigno ou maligno, tá ok? Então, aqui ele vem nessas atipias e ele consegue identificar. Aqui no Brasil a gente coloca alguns termos também, você observa que lá, quando a gente está nos casos clínicos, a gente bota AGC-SOI e AGC-NEL, que é a gente remetendo a esses dois tipos de AGC. Só mudar aqui. A gente coloca sem outras especificações para essas atipias celulares que a gente está mais para não neoplásico, né? E aqui, quando está a favor do neoplásico, a gente coloca neo, tá bom? Então aqui, deixa eu ver onde é que eu estava. Ok, adenocarcinoma, endocervical adenocarcinoma in situ. Aí você já vê aqui, ó, que a novidade, né? Você não tinha essa terminologia in situ, né? AIS. E aqui o adenocarcinoma invasor. Outros. Observe que outros agora, ele listou células endometriais em mulheres acima de 40 anos. Anteriormente, células endometriais benignas pós-menopausa, elas estavam na anormalidade, acompanha aqui, deixa eu pegar depois, nas anormalidades celulares epiteliais. Então, onde é que estava as células endometriais com essa característica? Ela já entrava como uma atipia, digamos assim, uma anormalidade celular glandular. Agora, ele coloca aqui em outros, tá bom? Você tem aqui, ó, anormalidades celulares epiteliais, e ele coloca
em outros essa característica para ser avaliada. Isso para evitar confusão de que encontrou células endometriais, então ela já tem uma normalidade celular epitelial, tá bom? Então tem que ser algo a ser avaliado e não obrigatoriamente já vai estar simbolizando que ela tem essa normalidade epitelial, tá ok? Também foi se adicionado, né, testes com os avanços, né, já veio automação, veio testes para auxiliar nos achados, aí biologia molecular. Caso feito, inclui se apropriado. E você também pode botar algumas notas, né, algumas sugestões, que é opcional. No caso, você quer escrever um pouco mais, quer escrever alguma coisa a mais, objetiva, para o médico que vai ler o laudo. Então, ele deixa esse espaço, ele abre esse espaço para você se comunicar com o médico, tá bom? E daí chegamos ao sistema Beteja 2014. O sistema Beteja 2014 é o que a gente vai trabalhar amplamente, né? Eu já vou, por mais que o 2011 é aquele que a gente trabalha no dia a dia, mas aí no nosso curso a gente já vai trabalhar o sistema Beteja de 2014 bem fortemente, até porque ele é bem atual e vai responder muita coisa do 2001, então não vai interferir muito. E aí você, aluno, seguidor, enfim, que queira saber mais do sistema 2014, é nesse momento que a gente vai. Então, eu estou com a terceira edição do sistema Bethesda, saindo do forno, digamos assim. A gente vai trabalhar agora fortemente nesse sentido, tá ok?